Bom dia, meu povo. Vamos ler nosso devocional hoje? Bom, e hoje nosso devocional fala santidade pela promessa. E eu queria ler Josué 3,5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que coisa linda. Vamos crer nessa promessa? Que a gente vai santificar e Deus vai fazer maravilha no nosso meio? Josué sabia que não bastava apenas entrar na terra prometida. Era preciso viver em santidade para permanecer nela. Antes de atravessar o Jordão, ele exortou o povo: santificai-vos. A separação para Deus não era um detalhe religioso, mas uma condição para experimentar os milagres e conservar a aliança com o Senhor. Lembra que esse povo aqui, a verdade, os pais dele, era toda uma geração que morreu sem entrar na Terra Prometida. Porque era aquele povo, às vezes a gente olha, fala em santidade, e a gente só pensa em pecado grande. Ah, não, mas eu sou bonzinho. Ah, não, eu pago minhas contas, né? Eu não dou cano em ninguém, eu não traio meu esposo. E às vezes o pecado está aí, ó, dentro do seu coração. Está aí, ao invés de você olhar para a saia curta da irmã, sabe o que você fazer? Dá um jeito na tua língua. Às vezes, ao invés de você ficar olhando para o defeito dos outros, perguntar a Deus o que é necessário ser transformado em você. Porque no final das contas, gente, tudo é sobre o nosso coração. Aqui sai a fonte de tudo. Do bem que você faz, do mal. Se da tua vida sai virtude, se da tua vida sai maldade. O que é que está saindo da tua língua? São coisas boas que edificam? Não só você, a tua vida, outros à tua volta, a tua casa? Ou são coisas felinas, de atacar a vida dos outros? Você tem uma trave e olha a vida de todo mundo, ou você tenta todos os dias ir ao Senhor e pedir Ele ajuda para tirar o cisco, para tirar a trave do seu olho, esquecer o cisco que tem no olho do teu irmão? Então pense nisso, porque às vezes a gente tem a tendência, olhar, aquele povo do que estava ali naquele deserto, o que acontecia? Deus, ele provia tudo o que eles precisavam para aquele tempo, e aquele povo só reclamava. Deus acabava de fazer um milagre, acabava de providenciar o maná, não demorava muito, aquele povo estava reclamando. E às vezes nós falamos tanto desse povo, e esse povo aqui somos nós. É eu e você. Você já parou para pensar nisso? Então, quando Josué está falando aqui para esse povo que para eles se santificarem, porque na verdade ele sabia, ele tinha entendimento. Não esquecem que Josué e Caleb foram os primeiros a entrar na Terra Prometida. Eles foram escolhidos pelo Senhor. Com certeza Deus já conhecia o coração deles. E aqui Josué estava ensinando para esse povo como se santificar. Santidade significa separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Em pensamentos, olha só, palavras e atitudes. Tem dias que a gente está com o coração meio ruim, né? Tem dias que alguém faz alguma coisa para você, ou você... Enfim, tem dias que nosso coração só a misericórdia do Senhor. E a gente precisa voltar para Deus. Tem dia que eu falo: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda nessa área aqui que eu não consigo. Eu não consigo. Gente, tem áreas que a gente não consegue sozinho. É por isso, mas aqui, o problema não é você cair, o problema não é você escorregar, o problema não é você, às vezes, ter um coração sujo, porque às vezes vira e mexe a gente vai ter maus pensamentos. O grande problema é você não buscar ajuda, é você não reconhecer, porque aí que tá, você às vezes consegue ver os defeitos de todo mundo, mas você não enxerga que você precisa de transformação. Esse é o grande problema, quando a gente não consegue enxergar que a gente precisa de ajuda, que o problema somos nós. E aí, voltando aqui, santidade significa separar-se do pecado e dedicar-se a Deus em pensamentos, palavras e atitudes. E é mais do que uma aparência exterior. Não é sobre você ter uma cara de santidade. Ou ter uma cara feia, achando que cara feia, crente tem que ter cara feia. Não, gente. Isso é coisa do humano, de doutrinas. Isso não é de Deus. Não é de Deus. É mais do que uma aparência exterior, é uma entrega diária que nos permite permanecer sensíveis à voz do Senhor. O povo de Israel experimentou vitórias extraordinárias quando escolheu santificar-se, mas também sofreu derrotas quando deixou o pecado entrar no acampamento. Hoje, a santidade continua sendo chave para viver as promessas de Deus. Não é perfeição humana,
Não é perfeição, gente, mas uma vida de arrependimento constante. Tá vendo? É o que eu acabei de falar. Não é sobre você ser santo. Santo foi Jesus. Tá? É sobre você entender que você é pó, você é cinza, você não é nada, você precisa da ajuda dele. É ir nos pés dele todos os dias e falar assim, me ajuda aqui, me ajuda ali, eu preciso da sua ajuda, pai. É entender que o problema é você. Não é você achar que é santarrão e ficar apontando a vida dos outros. Não, olha para a travona aí que está em você. É isso. Vida de arrependimento constante, de escolha por obedecer e desejo de agradar ao Senhor em cada passo. Quem se santifica experimenta as maravilhas de Deus e permanece firme em meio às lutas. Gente. Olha, tem épocas das nossas vidas que, meu Deus, se não fosse Deus, a gente não conseguiria, gente. A gente não conseguiria. Então o segredo é permanecer nele, é confiar nele, se alinhando com ele. Mas tem que ter santidade. Tem que ter santidade no seu coração. Tem que ter santidade no seu coração, para que Deus possa olhar para você. Porque às vezes Deus já te renegou, porque você não consegue caminhar de uma forma santa. E com o Senhor você precisa, pelo menos, tentar todos os dias. Porque quando você tentar, você abrir seu coração, ele te ajuda. Ele caminha com você. Ele te ensina os passos. Ele só quer que você confie e ele vai abrindo o caminho para você passar. E muitas vezes até te carregando. Aí ele colocou uma aplicação aqui. Você tem separado áreas da sua vida para Deus ou permitido que o pecado enfraqueça a sua fé? Tome uma decisão prática de santificação. Perdoe alguém? Rejeite um hábito que desagrada ao Senhor ou dedique mais tempo à oração. E aí ele deixou aqui uma oração que diz assim: Senhor, quero viver em santidade para experimentar as tuas maravilhas. Purifica meu coração, renova meus pensamentos e fortalece minhas escolhas. Que minha vida seja separada para ti todos os dias. Coisa linda. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa eu falar. Às vezes a gente vê a vida cristã como um gigante, né? Mas não é não. Eu vou falar pra você, eu já experimentei muita coisa nessa vida. E eu te garanto que andar com o Senhor, andar com Jesus, andar nos caminhos dele, escolher ele todos os dias é a melhor coisa. Foi a melhor fase. Os últimos 2 anos, para mim, foram anos de tortura, de dor. Olha, eu fui detonada nesses 2 anos. Eu não tenho nem palavra para te dizer. Agora, deixa eu te falar. Agora, eu posso te dizer, foram os melhores 2 anos da minha vida. Você sabe por quê? Foi nesse tempo que eu tive o prazer, o privilégio de conhecer Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma única, de uma forma que, olha, eu falo isso todos os dias. Senhor, mesmo que eu não colha nada nesse mundo, não me tire a tua presença. E não tem coisa melhor, gente. Eu não troco pelos maiores prazeres que eu já tive nessa vida a presença do Senhor. Uma vez que você a tem com verdade, faz toda a diferença. Então, assim, escolha permanecer em santidade com Deus. Vale a pena. Creia nisso. Um dia abençoado, tremendo, cheio da presença dele.